A paz do Senhor, povo de Deus. Estamos mais uma vez aqui no EBD em Síntese, momento pedagógico da classe de adolescentes. Hoje com o irmão Ângelo e a irmã Régia participando conosco. A paz do Senhor, irmão Ângelo. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, povo de Deus, todos que estão nos assistindo, né? Que Deus abençoe mais um EBD Podcast aqui. Amém, irmã Régia, a paz do Senhor. A paz do Senhor, irmã Zuene, a paz do Senhor, irmão Ângelo, e o povo de Deus, que sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Amém. Hoje, né, despedida do trimestre, um trimestre que passou rápido, passou voando, né, como se diz a expressão. Estamos finalizando com a lição de número 13. Irmã Regia, o que é que diz a nossa lição de hoje? Vamos praticar a palavra. E na mensagem, quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Mateus 7:24. Como objetivos nós temos. Objetivos, nós temos o primeiro, motivar o adolescente a ler e estudar a palavra. Segundo, reafirmar que a palavra precisa ser praticada. E o terceiro objetivo, revelar o consolo encontrado nas Escrituras. Nós temos aqui no ponto de partida, né? Trazendo aquilo que a gente já vem estudando durante todas as lições, que é que os nossos alunos eles passam muito mais tempo nas redes sociais do que buscando a palavra do Senhor. E infelizmente, isso é um fato, né, Ângelo? A gente vê muito os nossos jovens entrando em aplicativos, redes sociais e deixando de buscar as escrituras, né? De buscar o reino de Deus, de usar a escritura como uma bússola, né, para o seu caminho, para guiar. Não é verdade? Então, a gente vê uma. Tem aqui no ponto de partida dizendo assim: com isso temos observado uma crise de desconhecimento bíblico sem precedentes na história da igreja. Pensando nisso, eles sugerem, né, que a gente inicie em nossa classe um programa de leitura bíblico a partir do nosso próximo trimestre e criando aí, né, uma sequência didática lógica. Já realizamos algumas vezes na nossa congregação, né, com os jovens, e aí vocês podem fazer esse estudo juntando, né, a classe de jovens com de adolescentes. Se você não é líder dos jovens ou de adolescentes, converse com a liderança, converse com a superintendência, com o supervisor pedagógico, para que tenha uma unidade e façam esses estudos bíblicos, que é de grande valia, né, para o crescimento espiritual dos seus alunos. E hoje, como dica, né, vou iniciar aqui dando minha dica, que na realidade é ali para o final da aula, realmente, os 15 minutos finais, e é sobre toda a nossa lição. Por que, Zênia, é sobre toda a nossa lição? Porque é um resumo, na realidade é uma dinâmica para revisar todo o conteúdo da lição, certo? Então, para cada lição, da 1 até a 13, vocês devem pegar uma questão, uma ou duas questões, sobre a importância da comunicação, sobre Hebreus, uma carta sobre Jesus e por aí por diante. E pode estar fazendo um Kahoot com eles, ou até mesmo no Wordwall. Mas se você não tem acesso à tecnologia, não tem problema. Pode estar fazendo essas perguntas à mão e colocando em um recipiente, um pote, uma caixa, enfim. E fazendo o sorteio na hora e pedindo a eles para responderem. E aí vocês podem numerar, tipo, a questão tem três opções. A opção um, a opção 2 e a opção 3. Quem acha que a um é verdadeira, levanta a mão com o número um. Quem acha que é a 2 levanta a mão com o número 2. Quem acha que é a 3 levanta a mão com o número 3. Né? Explique bem como funciona. E aí você pode estar fazendo um ranking ali de respostas corretas e premiar aqueles alunos que tiveram a maior nota, tá certo? Então, é uma forma de revisar toda a nossa lição. É, é necessário, professor, né? Para dar uma conclusão maior para o nosso trimestre, fazer esse resumo. Amém? Então, irmã Régia, e a senhora, qual foi a dica pedagógica que o Senhor colocou em seu coração?
A dica pedagógica para esse momento, eu trouxe para reforçar os objetivos, né, que já lemos aqui, né, e que os alunos vão precisar bastante. Essa dinâmica, o professor só vai usar uma caixa de fósforo, ó, uma caixa de fósforo e a Bíblia, né? E a Bíblia. Então, o professor usará esses dois itens, né? O professor pode formar um círculo, eu digo assim porque tem momentos que é importante fazer um círculo, né, para que seja mais compreensível para todos. Formar um círculo e ele vai pegar a caixa de fósforo fechada e vai perguntar assim para o aluno, para os alunos, né? Só pegando essa caixa, ela vai me servir? Ela vai funcionar? Né? E os alunos vão responder não. Por que não? Porque está faltando abrir a caixa. Aí ele vai pegar um palito e vai dizer. E mesmo eu com esse palito na mão, essa caixa vai funcionar? E o aluno vai responder, os alunos, no total, alguns, não. Por quê? Está faltando alguma coisa, não é? E o aluno vai dizer, falta riscar, né? E esse riscar que está se falando aqui é a ação, né? É a ação, porque falta uma atitude. Com a caixa fechada não vai me servir, não vai funcionar para mim nem para ninguém. Então, a Bíblia é a mesma coisa. Uma Bíblia fechada, ele vai mostrar para o aluno a Bíblia fechada. E aí, a Bíblia fechada vai servir para a sua vida? E ele vai dizer não. E ela aberta vai funcionar para a sua vida? Uns vão dizer sim, outros não. Mas, na verdade, não. Porque só a Bíblia aberta, como a gente vê muita gente deixar no Salmo 91, no Salmo 23, ela não, sozinha não vai funcionar. E o que é que precisa ser feito? Uma atitude, uma ação. E qual será esse processo que está faltando? A atitude do aluno abrir a Bíblia, ler, né? Justamente, a irmã Zuênia já falou aí numa da dinâmica dela muito importante, né? Que é o aluno vai refletir sobre todas as aulas e para isso ele vai ter que ler à luz da palavra, não é? Então, essa dinâmica de abrir a Bíblia e colocar em prática vai acender o fogo do Espírito Santo na vida do aluno, na vida do professor, na vida de todos aqueles que possam estar lendo. E finalizando esta dinâmica, que tem a Bíblia é lâmpada para guiar e transformar e luz que ilumina o seu caminho, que está lá em Salmo 119, 105, parte desse versículo, né, que eu li agora. Então, é importante que o aluno saiba que uma Bíblia fechada, ela não vai ter função para a vida dele. Mas se ele praticar, como vai ter aí, creio que nas próximas aulas, colocar, né, em uso a palavra de Deus e a leitura da Bíblia, e o aluno vai praticá-la. Se ele só usar, não vai ter muita serventia, vai ter que praticar. Amém? Amém, é verdade. Botar em prática, né? A gente tem que enfatizar muito isso. A gente vem falando durante todo o trimestre para colocar em prática, né? E finalizar com essa lição agora é justamente isso, é reforçar ainda mais, é aquela coisa da repetição para que os nossos alunos entendam que a gente tem que praticar a palavra de Deus. Não é apenas guardar ela ali no nosso coração, né? A gente guardar no nosso coração é de suma importância, mas também executá-la, praticá-la. Irmão Ângelo, qual a dica que o Senhor colocou em seu coração? Amém. Vamos lá. Como já foi dito, né, a lição de hoje tem esse intuito de colocar em prática tudo que foi aprendido e olhe que coisas, né, interessantes e quanto que a gente já aprendeu durante esse trimestre, né, durante esse ano, durante esse trimestre especificamente que a gente vem estudando as cartas, né. Passamos por muitos ensinamentos bacanas, né, falamos sobre Judas, e certamente você deve ter citado na sala de aula, né, a importância da fidelidade, de se manter fiel. Passamos aí sobre as cartas de João, Pedro, Tiago, falando dessa questão da importância de se colocar em prática, da fé em ação, e a fé sem ação é uma fé morta, e a gente precisa agir, certamente você deve ter citado isso. Então, assim, só corroborando com tudo que a gente já vem
aprendendo. Então, assim, esse trimestre, esse fim de trimestre, né, essa última lição, é um momento importante, né, além de fazer o seu resumo, da gente encerrar todas as dinâmicas que nós iniciamos lá no início do nosso trimestre, né? Por exemplo, lá na nossa classe, a gente fez aquela dinâmica do amigo, né? Do amigo oculto, ou seja, os nossos adolescentes estão entregando as cartinhas ali domingo, terças, quintas, né? Então é o momento de você finalizar a dinâmica, trazer à tona quem é o amigo, né? O amigo um do outro, né? Para a gente se confraternizar. Esse é um momento excepcional para a gente estar finalizando aquela dinâmica da cartinha, tá certo? É importante também nesse momento, além de tudo que já foi falado, a gente mostrar que e perguntar, já que a gente está usando tanta prática na nossa EBD, né, na nossa lição, na nossa classe, a gente tem trazido dinâmicas, a gente tem, enfim, movimentado a nossa classe. Pergunta para eles nesse momento, vocês acharam que todas essas dinâmicas aplicadas aqui durante o trimestre, né, de fato, ajudaram, auxiliaram na compreensão, né, do tema principal, de algum objetivo, né, que foi atendido aqui na nossa lição, né, porque esse é o maior exemplo da importância da prática, né? Se a gente ficar só falando e teorizando, era uma coisa, mas a gente está colocando em prática aquele ensinamento, aquele objetivo e mostrando a importância de se colocar em prática isso, tá certo? Então, esse é o momento da gente fazer esse resumão, de finalizar as dinâmicas que nós iniciamos durante o trimestre, né? E salientar, reforçar a importância da prática, não deixar que esse momento que nós iniciamos, por exemplo, falando da questão da comunicação, né, das cartinhas lá, que não precisa terminar nesse exato momento, vocês podem continuar usando isso, né, no decorrer do ano, tá certo? Até quando vocês quiserem, continue enviando cartas para os seus coleguinhas, para os seus amigos, envie para a mamãe, para o papai. É muito importante a gente se comunicar com os outros, enfim. E isso é colocar a nossa fé em prática, né? Dizer um Jesus te ama, Deus morreu por você, Jesus morreu por você, se sacrificou por você, no momento de dor, de angústia para um irmão. Por vezes parece que não é nada, mas é de extrema importância. E isso, eu já fui fruto, né, de uma ação dessa, né? Eu já fui fruto, num momento muito angustiante da minha vida. Eu recebi uma literatura, e a literatura não fala, né? Ela não tem boca para falar, mas ela falou no meu coração. Então, é colocar a fé, a tudo que nós aprendemos em prática, né? Então, esses movimentos são extremamente importantes. Então, incentive aí seu aluno a colocar em prática. Eu queria só finalizar deixando essa importância da gente finalizar todas as dinâmicas que nós realizamos durante o trimestre. Demos muitas dinâmicas aqui na nossa classe, tá certo? Espero que você tenha usado. Não precisa todas elas, mas algumas delas vocês tenham usado e tenham aproveitado bem, tá certo? Deus abençoe vocês. Isso foi o que Deus colocou no meu coração. Finalize bem a sua EBD, né? Comece cedo essa última lição do trimestre, né? Porque a gente tem dificuldade, né? Devido às vezes faz um café da manhã, faz uma confraternização, né? Encerramento do trimestre tem um brinde lá do superintendente, né? Vai entregar os brindes lá para as classes, vai entregar o brinde lá para os melhores alunos destaques, né? Tem os destaquezinhos lá das classes dos pequenininhos, né? Que tem as estrelinhas e tal. Eu sei que tem, eu sei que você que está nos ouvindo aí também faz tudo isso. Então, imagina você encerrar tudo isso aí em 2 horas, né? Fora as demais coisas que a gente precisa fazer. Então, chegue cedo, termine cedo, tá certo? Para que a gente possa fazer tudo isso. Deus abençoe vocês. Amém, né? E conclua a sua aula, professor, deixando claro para o seu aluno que ele precisa ser um ouvinte e um praticante da palavra de Deus e que a sua vida deve ser conduzida à luz de seus conselhos. Uma sugestão também, né? Caso não sei como funciona na congregação de cada um, mas uma das sugestões seria o evento ali, né, de encerramento, Ângelo, do Amigo de Oração, poderia ser feito no sábado à noite. Fazer esse encerramento no sábado à noite, ali com um bolo, um salgado, refrigerante, vai ser um momento assim, uma festa, né, para esse encerramento antes da lição, porque aí fica mais prático para você, professor, dar essa lição no próximo dia,
né? No caso, no domingo pela manhã, tendo em vista que a última lição é sempre muito corrida, a gente acaba reduzindo o tempo em sala de aula, porque tem as premiações. Então, você pode estar fazendo esse encerramento, óbvio, né, querido professor, com autorização do superintendente, do coordenador pedagógico, do seu pastor, tá bem? Então veja aí se há essa possibilidade. Você pode fazer um lanche americano, né? Cada um traz um prato e também dá muito certo, tá bom? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Gostaria de agradecer ao pastor Martim, a toda a direção do DENEC, ao Senhor nosso Deus por essas 13 lições abençoadas na presença dele. E sim, querido professor, sendo guiada por ele, né? A gente estava conversando, né, irmã Régia, e a gente estava falando assim um pouco sobre tempo, né? Que a gente acaba em algumas lições gastando mais tempo falando. E eu estava falando para ela que às vezes o Espírito Santo de Deus, ele às vezes não, né? Todas as vezes que a gente fala algumas coisas a mais, é porque o Espírito Santo de Deus está nos guiando. E esse é o segredo. Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, professor, é abrir o nosso coração e entregar ele a Deus, para que ele, o Espírito Santo nos guie, nos ilumine, nos mostre, né, o caminho a seguir. Amém? Então, gostaria de agradecer a você, professor, por essas 13 lições abençoadas, ao irmão Ângelo, à irmã Régia, que se juntou aí conosco já na metade do trimestre. Foi bênção dos céus para a nossa vida, né, irmão Ângelo? Estar É aqui isso. é um prazer estar com a senhora, com você, né, Ângelo? Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês cada vez mais. Irmã Régia, com suas considerações finais. Agradeço novamente, primeiramente ao nosso Deus, e por isso estamos aqui, né? Nosso foco seja sempre esse, né? A palavra do Senhor. Agradeço também ao nosso pastor Martins, agradeço também à diretoria do DENEC, que por isso estamos aqui também, a nossa irmã Zuênia, que tem levado esse trabalho maravilhosamente bem, e ao irmão Ângelo, que se faz presente hoje, nós três aqui. E essas lições maravilhosas, que os professores também possam estar nos assistindo. E peço a Deus por eles também na hora de dar sua aula. E sou grata a Deus por tudo. Irmão Ângelo, com suas considerações finais. Amém. Quero agradecer a irmã Zuene, irmã Régia, que esteve conosco aí durante esse trimestre, né? A você, meu amado e amigo irmão, professor, né? Continue nos assistindo, continue divulgando, continue utilizando, né, as dinâmicas que a gente tem trazido aqui, as reflexões, né? Certamente será de muito bom proveito, né, para a sua EBD, tá certo? Para a sua classe. Deus continue abençoando vocês, enfim, toda a diretoria do DENEC, todo mundo, nossos pastores que têm confiança no nosso trabalho, né? Cada um aqui desempenha trabalho também nas suas congregações, né? Foi falar de tempo, né? Cada um aqui tem enfim, suas responsabilidades e a gente também, né, tá aqui de bom grado, né, entregando aqui esse conteúdo para vocês. Então, não esquece, se você assistiu, curte, compartilha, né? Divulga o nosso canal. Esse canal também está recheado de outras videoaulas aí das demais classes, tá certo? Então, você pode aproveitar também para estar utilizando todo esse material vasto que tem aqui no nosso canal, tá certo? Então, Deus abençoe vocês, continue abençoando e faça essa expansão aí, expanda esse canal de comunicação que é tão importante aqui para nós, para a nossa congregação, lá na congregação onde a gente atua, tem sido bênção de Deus, então vai ser bênção de Deus na de vocês também. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, querido professor. E até o próximo trimestre, que é a próxima semana. Esperamos vocês. A paz do Senhor. Tchau, Pai Senhor. A paz do Senhor.